Olá, gente, como estão todos? Espero encontrá-los bem. Só o fato de estarmos vivos, digo isso mais por mim mesmo, só o fato de estar vivo já é algo que parece até irreal, não é mesmo? Quantas perdas nos últimos anos, quantas pessoas perdemos, eu digo isso por mim. Perdi muitas pessoas e ficamos, de certa forma, até com uma certa culpa de sobrevivente, porque afinal sobrevivemos. Mas também estar aqui é algo incerto, porque amanhã não sabemos se estaremos. Então, soa quase como um milagre só o fato de você hoje em dia estar vivo. Tais são os percalços que nós passamos, os perrengues. Nós passamos todos os dias e é um exercício de escapar da morte todos os dias. Mas enfim, estamos aqui. Está caindo uma chuva tremenda aí fora e não sei se o barulho está atrapalhando, mas estou aproveitando até a chuva aqui. Não estou conseguindo fazer nada mais. Então, e eu precisava mesmo gravar esta live, colocar os assuntos em dia. Primeiro agradecendo aos membros Edu, Thiago Ferreira, Juliana Ferrer, Ellerson GS, André Miller, Douglas Faria, Thiago Pérez, Jamil Barbosa Ferreira, Silmara da Costa, Grande Silmara, abraço, John Alisson, Érica Rosa Trindade e o indefectível Ricardo Saraiva. Agradeço a todos, são as pessoas que me apoiam mais diretamente, são essas pessoas aos quais eu sou mais grato. E vou agradecer mais gente daqui a pouco. Tem que agradecer, né, gente? Pessoas que nos apoiam são aquelas que mais temos que agradecer. Eu quero agradecer aqui a Maria Heloísa O. Castro, que se tornou a minha patrona no Patreon. Então, e pessoas que realmente te ajudam de maneira substancial e consubstanciada e não ficam apenas nas palavras. Essas pessoas são as que demonstram que não medem esforços para apoiar aquilo que deve ser apoiado. E é o que eu tenho pedido. Eu acho que o apoio de pessoas faz com que você não precise recorrer a apoio de outras fontes. Você não vai ficar comprometido, de rabo preso, vinculado, tendo que fazer concessões. Então o único compromisso que eu gostaria realmente de ter seria com as pessoas que estão alinhados na mesma luta, no mesmo pensamento, que estão, claro que se não concordes com tudo é impossível haver uma concordância geral e nem é desejável que haja um pensamento monolítico, que haja uma unanimidade, né? Tem que haver, eu penso que tem que haver um conjunto de diferentes correntes e pensamentos que compartilhem, no entanto, a sua oposição
a sua luta contra certas forças que andam fazendo o que fazem. Então deixa eu aqui responder. Vou responder hoje a várias questões. Vou começar aqui com a Karine. A Karine que é a Karine a quem eu já respondi algumas questões. Ela me falou do filme do Russell Crowe, O Exorcista do Papa, o último filme dele, né? Eu falei já que eu sou fã declarado do Russell Crowe. Considero ele aí um dos grandes atores da atualidade, um ator na mesma estirpe dos atores do passado. Richard Burton, Steve McQueen, dessa mesma linhagem de atores, né? Russell Crowe, uns raros, porque Hollywood, vocês sabem muito bem, no que tange aos atores, a grande maioria aí, vocês sabem muito bem que infelizmente não são mais daquela mesma estirpe de atores que haviam. O Russell Crowe, ele um ator sensacional e uma boa praça também. Eu sou fã do Russell Crowe. Mas este último filme dele e alguns que ele andou fazendo também nos últimos anos, né? Mas eu considero esse o pior. E talvez seja um dos piores, se não o pior filme da carreira do Russell Crowe, né? Então já adianto a vocês que não percam tempo assistindo aí o Pope's Exorcist, o Exorcista do Papa. Não gastem dinheiro com esse filme, porque não vale a pena. Eu já assisti, eu já adianto, já assisti pra vocês aí, e já digo que não vale a pena. O filme, eu tava com muita esperança, né, Karine, que o filme fosse bom, não mais por ser do Russell Crowe, mas é um filme que, como eu estava até conversando com o Nilson Souza, eu ainda estava manifestando uma esperança de que o filme seria bom, né? Tava até entusiasmado, estava até esperando bastante do filme. E o Nilson, ele já me adiantou e disse: olha, Cláudio, eu já não espero nada. Eu já não espero nada porque Hollywood tem sido uma decepção e a tendência da maioria dos filmes mesmo os filmes com a temática cristã, católica, a tendência é sempre cair no mero diversionismo, ou se não embutir mensagens contrárias àquilo que parece que ela vai denunciar. Então, Nilson estava certíssimo nesse caso, que foi assistir o filme aí, e realmente foi até duro chegar até o final do filme. Foi um filme totalmente previsível também, né? É um filme que tem alguns lances do Exorcista de 73, do filme com Max von Sydow, né, do William Peter Blatty, mas não tem nada, nenhuma qualidade do Exorcista. É um filme que simplesmente tenta ser um filme de terror, um pastiche de terror, cheio de clichês. Nem isso consegue, porque nem ser assustador consegue. Algumas cenas lá eles tentaram recriar o que seria as cenas da Linda Blair no Exorcista, mas não chegaram nem perto, né? É um exagero total também o filme. O próprio Exorcista já foi um exagero completo, né? Todos os grandes exorcistas, o próprio Gabriele Amorth, que foi quem inspirou o Exorcista do Papa, quer dizer, o Russell Crowe fez o papel do Gabriele Amorth, né? Mas eu diria para você, não tem nada. A obra do Amorth, o próprio Amorth, não tem, assim, você não consegue ver nenhum eco, né? Nenhum eco do trabalho que fez o Amorth. E mesmo o Russell Crowe se esforçando no papel, a direção é péssima, os outros atores são péssimos, o roteiro é péssimo, a produção é toda CGI, se fez especiais CGI, então aquela uniformidade, aquela mesmice, né? Não tem nada de novo.
fotografia não tem nada de novo, é tudo como eu disse, um pastiche. Então, como o próprio Malachi Martin, ele falou a respeito do Exorcista lá de 73, ele falou que ele como exorcista, ele falou, eu nunca fiz um exorcismo em que o possesso ele gira a cabeça em 180 graus, né? Então, tudo isso é um exagero, é muito exagero. É como nesse filme que aparecem é, que o demônio arremessa o próprio Russell Crowe a 10 metros de distância. É gozado que nesse filme de Hollywood essas cenas são as mais corriqueiras, né? De pessoas sendo arremessadas contra a parede, batem de costas contra a parede e não acontece nada. Essas pessoas não quebram a espinha, não fraturam nada, saem andando, né? É gozado. E aí nesse filme é o mesmo, acontece o mesmo, aqueles efeitos especiais a gente está cansado de ver, né? O possesso ali, um garoto possesso, ele provoca esses fenômenos também de arremessar pessoas, de movimentar objetos, aparecem aquelas marcas nos corpos, na barriga, né? O demônio escreve Deus não está aqui na barriga do garoto, aparecem aqueles cortes, outras coisitas más, né? Que nós já vimos no Exorcista em outros filmes, como por exemplo a Emily Rose, né? Como é que é o nome daqui? O Exorcismo da Emily Rose, algo assim, né? Que é um pouquinho melhor que o Exorcista do Papa, que também esse filme aí, a Possessão da Emily Rose, o Exorcismo da Emily Rose também é um filme, convenhamos, bem fraco, né? Mas o Exorcista do Papa consegue ser pior. Então, eles pegaram uma ótima temática, né? Podiam ter trabalhado aí os livros do Gabriele Amorth. Eu recomendo que vocês leiam. Eu já li alguns livros. Espero encontrar tempo para ler aí, quiçá ler quase toda a obra dele, né? Porque vale a pena conhecer quais são as ações, como é que o demônio age, como é o modus operandi do demônio, modus facienti. Então, essa obra do Gabriele Amorth é essencial, né? Só que o filme ele passa longe, tenta ser um filme assustador, não consegue nem mesmo ser um filme tipo B. O filme tipo B chega a ser até mais assustador, chega a ser mais interessante. É um filme aí com ecos, talvez, dos filmes do Dario Argento. Talvez o diretor quisesse fazer algo semelhante aos filmes do Dario Argento, mas também passa muito distante. Quer dizer, um filme completamente descartável. Certamente vai dar alguma bilheteria aí nos cinemas, por falta até de opções. As pessoas chegam no cinema e vê lá O Exorcista do Papa com Russell Crowe. A pessoa vai assistir o filme, né? Mas a menos que a pessoa seja uma pessoa sem qualquer entendimento de cinema, da linguagem cinematográfica, pessoas que se contentam com pouco, elas vão gostar, talvez elas cheguem a gostar do filme, mas já vou avisando que o filme é muito ruim. Então eu já poupo vocês de perderem tempo e grana, tá ok? Uma dica aí interessante que deram, a dica do filme um documentário a respeito do sobrinho do Sigmund Freud, o Eduardo Bernet, que era um publicitário que fez toda a sua carreira nos Estados Unidos e que foi o criador da sociedade de consumo, da propaganda voltada ao consumo das massas, né? E antes da crise de 29, ele criou praticamente tudo o que nós temos hoje em termos de propaganda. Ele explorou todas as teorias do tio dele e explorou muito bem, né? Então ele sacou que as pessoas comprariam não aquilo que elas necessitariam, mas aquilo que elas levariam a comprar por desejos inconscientes, por impulsos inconscientes. Então ele explorou todos esses impulsos, principalmente os de natureza
sexual, né? Então, caso vocês não saibam, foi o Edouard Bernays que, por exemplo, associou o carro, o consumo do automóvel, ao poderio masculino, né? A conquista masculina. Ele, entre outras realizações do Bernays, é melhor que vocês assistam esse documentário que vocês encontram no YouTube sobre o Eduardo Bernays, né? O título do documentário seria O Século do Ego, mas eu não encontrei o documentário com esse título, eu encontrei com outro que eu não me lembro agora, né? Mas se vocês procurarem aí por documentários do Eduardo Bernays, vocês vão encontrar, e está até legendado, um dos melhores documentários, sem dúvida, um dos melhores documentários que já fizeram, sem dúvida nenhuma, né? Que mostra como foi feita como é que o Bernays ele construiu toda a concepção de controle mental, como é que ele construiu os conceitos de publicidade, como é que ele fez com que toda a indústria, não só a indústria de publicidade propriamente dita, mas a própria indústria de Hollywood, ele explorou, foi o primeiro a explorar a indústria de Hollywood, usar os atores para, por exemplo, a ideia dele de usar as atrizes para usarem certos vestidos da moda para estimular as mulheres a se vestirem de acordo com com uma certa moda e assim beneficiar algumas indústrias, a própria indústria de moda. Foi a ideia dele de fazer as mulheres fumarem. Alguns fabricantes de cigarro procuraram, dizendo que as mulheres não fumavam e com isso estavam perdendo aí uma grande fatia de mercado. E as mulheres não fumavam porque era considerado algo totalmente deselegante as mulheres fumarem, né? E além do que o fumo era associado a poderio masculino. E como se notou, né, como o próprio Freud já havia notado, o cigarro seria uma representação do órgão masculino. E então, portanto, estaria associado a uma extensão do próprio poderio masculino. Até que o Bernays ele tem a ideia de fazer um evento em que ele colocou um monte de mulheres na rua, chamou toda a imprensa, os fotógrafos, e numa hora determinada, todas essas mulheres que traziam cigarros escondidos embaixo das suas pernas, das suas saias, elas sacaram os cigarros e acenderam todas ao mesmo tempo. E todos os fotógrafos ali fotografaram o evento, né? E isso foi associado a um protesto das mulheres, algo assim feminista, um protesto feminista, em que as mulheres estavam se autoafirmando. E ao mesmo tempo que elas estavam se autoafirmando, elas estavam fumando. Foi com esta maneira dele fazer com que as pessoas percebessem que a mulher poderia tomar as rédeas, né? E ao mesmo tempo que ela estava tomando as rédeas, ela estava fumando. O fumo foi associado automaticamente com a independência das mulheres, né? Então, realmente uma grande sacada, né, para a época. E o Bernays, a ideia dele era estimular o consumo de bens que não eram propriamente apenas bens utilitários. Quer dizer, não era simplesmente você estimular as pessoas a comprarem algo que elas precisavam, mas estimulá-las a comprar algo que elas queriam, que elas gostariam. Um desejo que seria estimulado pela propaganda. Não necessariamente ela iria comprar então um bem, algo que ela estaria precisando, mas algo que a faria satisfazer seus instintos mais primitivos. Muitos deles instintos ligados, obviamente, ao sexo. Aliás, quase toda a propaganda, se vocês forem reparar,
está toda associada ao instinto sexual. Não é? Quase toda ela. Quer dizer, os carros são vendidos, as motos, os carros, os veículos todos são vendidos passando esse sentido, essa conotação de conquista, de se sabe muito bem, né? E praticamente toda a indústria publicitária ela é feita para estimular instintos inconscientes e fazer com que as pessoas, estimuladas por esses instintos, levadas por esses instintos, acabem consumindo muitas vezes muito mais do que realmente necessita, né? E desde então até hoje esse é o grande mote de todo o consumismo. Este é o mote também da indústria publicitária. Continua até hoje, criação do grande Edouard Bernays, né? Que também teve um papel fundamental aí nas técnicas todas de controle mental, certo? O Eduardo Bernays. O que mais que eu poderia falar do Bernays? O Bernays ele também estimulou as pessoas a comprarem ações, né? E de certa forma ele foi responsável por muitas pessoas quebrarem, porque logo depois veio a crise de 29, né? O Bernays ele também ajudou políticos americanos, ele também teve um papel fundamental na própria publicidade política, né? Ele ajudou muitos políticos a terem uma imagem mais palatável, mais agradável ao público, mais atraente. Ele, se eu for me lembrando, eu vou dizendo, né? E o Eduardo Bernays ele forma um tripé nesse mundo da publicidade, junto com o Goebbels, né? O Joseph Goebbels, que foi o ministro da propaganda do Reich, do Terceiro Reich, que veio depois. Até mesmo o Goebbels ele disse que muitas das técnicas dele foram inspiradas no Eduard Bernays. E para completar esse tripé, o Willy Munzenberg, que foi o Willy Munzenberg, que foi um ativista político comunista russo, e que criou várias e várias técnicas de propaganda, principalmente usadas na área política. O Willy Munzenberg, por exemplo, ele foi o responsável pela criação dos carros de som. Foi a ideia dele os carros de som. Inicialmente como uma propaganda política, né? Os carros de som até hoje são usados aí para tudo. Foi a ideia do Munzenberg. Aliás, alguns até dizem que desses três, né, entre o Goebbels, o Eduard Bernays e o Munzenberg, as técnicas do Munzenberg foram as que mais penetraram, foram as que mais tiveram, na verdade, mais até do que a do Bernays, né? Foram as que mais tiveram aproveitamento até hoje, e pouca gente fala do Munzenberg. Por isso mesmo eu fiz até um vídeo, só que este vídeo está mudo, né? Tá sem narração, simplesmente é um vídeo com legendas, né? E eu vou ver se eu refaço esse vídeo melhor, com uma narração. Está no meu canal, né? Se alguém quiser ver, mas vai ter que ler o vídeo, certo? Mas eu vou ver se eu faço novamente esse vídeo do Munzenberg, porque realmente é muito, muito importante, né? O Munzenberg que teve também um papel aí gigantesco na criação dessas técnicas, e ele próprio Munzenberg dizia que ele falava que todas as notícias são falsas. São falsas. Quer dizer, o objetivo da propaganda era a criação do que hoje se tem como notícias falsas. E vocês vejam que nada é novo, não? Nada é novo. Se fala isso hoje como se fosse algo novo. Quem criou essa noção de você, e de oficialmente, não estou dizendo aqui oficialmente, o próprio Estado criar falsas notícias, foi o Munzenberg, certo? Se eu for me lembrando de mais elementos, eu vou citando, ok, gente? É tanto assunto.
Espero não pular nada aqui, certo? O, eu vi recentemente um artista chamado Anima. Não sei se vocês conhecem o Anima. Anyma. Né? Ele é um artista. Acho que a maioria de vocês o conhece. Ele é um artista aí, tecnopop. Né? Faz música progressiva house. Ele chama de progressivo house. Vejam vocês. Progressivo house. Eu conheci o house nos anos 80. Né? É o progressivo house. Ele se diz uma persona híbrida que coexiste simultaneamente nos mundos físico e digital. Vejam só, mas ele é uma pessoa física mesmo, certo? O, o nome dele é Matteo Milleri, é isso? Matteo Milleri. Nasceu nos Estados Unidos, foi criado na Itália. E ele se diz um visionário. E a música dele é basicamente dance, eletrônica, música. É, música aí, tecnotrônica, né? Vamos chamar assim. Música tecnotrônica. E ele segue mais ou menos, ele seria um herdeiro, claro que um herdeiro já muito mais sofisticado do Jean-Michel Jarre, por exemplo, né? Do Kraftwerk. Né? Só que o que ele faz, por exemplo, o que ele faz? Por que eu estou citando o Anima, que nasceu em 88 e tem 34 anos? Estou citando ele porque nos shows dele, e os shows dele são muito, muito concorridos. Né? São muito, muito concorridos. Todo show dele aí lota estádio. Os shows do Anima, eles são com aquela música, aquela batida toda, né, de música eletrônica, aquele ritmo rápido e bastante agitado. E ele projeta nessas apresentações dele, acontecem projeções, ele toca lá no palco, ele está lá tocando, ele está lá manipulando os instrumentos, e no palco são projetadas imagens gigantescas de extraterrestres, de principalmente de pessoas transhumanas, seres transhumanos, de robôs, de robôs, de, de androids, né? Principalmente de transhumanos, né? Metade gente, metade ciborgue, né? Algo assim. E essas imagens são perfeitas, né? São projeções holográficas perfeitas e tudo que é projetado ali parece real, né? Então tá aí a perfeição aí do que se chamava de projeto Blue Beam, né? Foi um nome apenas que o Sérgio Monasti deu. Não se sabe se realmente o projeto se chamava Blue Beam, mas o fato é que toda essa tecnologia de projeção holográfica que pode enganar qualquer um, né? Qualquer um, tão perfeito que são as projeções, estão sendo usadas, por exemplo, nesses shows, que não é novidade também, né? Mas eu estou citando esse artista porque eu acho que ele deve ser um dos que mais faz sucesso aí, né, hoje. É o Anima.